Oi, pessoal! Hoje é outro dia e a gente tem mais uma preparação para apresentar para vocês todas as técnicas de todas as etapas do preparo de uma sobremesa, de um prato da confeitaria. E o prato de hoje é mousse à base de merengue italiano. A gente já preparou aqui nas nossas aulas, nos nossos vídeos, mousse de chocolate clássica, que é com a base de patcha bombe, que é uma espuma de ovos, e hoje essa espuma é só de claras. A gente vai aprender a fazer uma calda em ponta de bala, a gente vai aprender a fazer com ela o merengue italiano, bateremos creme fouetté, que é o chantilly, só que sem açúcar, então um creme batido, e faremos de quebra uma geleinha natural de frutas, porque aqui eu acho que a gente tem que procurar, não sei, eu procuro usar o mínimo de processados, de industrializados pesados na minha alimentação, e aí é o que eu trago pra cá. A gente podia fazer essa mousse com extrato pronto, com saborizante pronto, mas a gente optou por uma geleia natural. E é com ela que a gente vai preparar, então de quebra você vai aprender isso. Vamos lá? Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! E para começar a receita de hoje, a gente vai precisar de alguns ingredientes. Turma, hoje é dia de trabalho, hoje a gente tem bastante coisa para preparar. Eu separei aqui algumas frutas vermelhas, separei a decoração primeiro, tá? Então a gente tem amora e morango. Amora porque tá na época da amora. E separei também as frutas que a gente vai fazer a geleia, elas já estão lavadas. A gente tem aqui os ingredientes pro espessante da nossa receita, que é a gelatina. A gente tem uma geleinha pronta, porque a gente vai precisar dela pronta, apesar de eu mostrar como a gente vai preparar uma geleia. E a gente vai precisar de mais alguns ingredientes. Turnan, atrás de você a gente tem clara, açúcar e água. Eu vou precisar desses 3 bolzinhos aí. Exatamente. Aí. Arrasou. Muito obrigada. Vamos levar isso pra lá? Bom, pessoal, para fazer a nossa mousse, a gente vai utilizar hoje 7 gramas de gelatina com 35 ml de água. Utilizaremos 160 gramas de creme de leite fresco batido. Utilizaremos 200 gramas de aromatizante, e esse aromatizante pode ser qualquer coisa, tá? A gente optou por geleia, mas poderia ser doce de leite, poderia ser qualquer substância não muito forte, alguma coisa que você consiga comer. Por que eu tô falando isso? Gente, não podia ser 200 gramas de pasta de café, que você não ia conseguir comer. Quanto você consegue tomar de café? Uma colher de pasta de café diluída em um copo de água. Então o que a gente precisa é de 200 gramas de alguma coisa que você possa comer. Poderia ser uma abóbora cozida amassada, poderia ser uma geleia de qualquer fruta, poderia ser um doce de leite, poderia ser até um chocolate se você quisesse fazer uma mousse mais leve, não com base de gemas. E aí a gente vai usar 85 gramas de merengue italiano pronto. Para esse merengue, a gente vai bater hoje um pouquinho mais, porque não bate na minha batedeira. Na minha batedeira aqui, planetária, quando eu faço muito pouca receita, uma receita muito pequena, muito pouca quantidade, não bate. Eu vou fazer o dobro dessa receita, mas eu vou usar só a metade dela na preparação. A primeira etapa do preparo é a hidratação da gelatina. Eu vou tirar as coisas aqui da frente, para o pessoal do vídeo poder pegar, e ó, a gente vai usar 7 gramas de gelatina, 35 ml de água. Essa quantidade é ocasional? Não. A gente tem diversos tipos de gelatina no mercado. Essa aqui é de origem animal, a gente tem gelatina de origem vegetal. Elas se apresentam no nosso mercado, no consumo se apresentam de formas diferentes. Podem ser em grãos, em lâminas, em placas. Cada uma tem um jeito de hidratar. Para hidratar a gelatina em pó, é misturar a gelatina em pó na água. Se você quiser ir polvilhando ela sobre a água ou jogar a água toda de uma vez, não tem problema. O que importa é a quantidade de água que você coloca. Por quê? Porque a gelatina deve ser hidratada. A gelatina de cartilagem animal deve ser hidratada com até 5 vezes o peso dela em água. 7 gramas de gelatina, 35 ml de água. Se você usar água de menos, pode ser que você não tenha água suficiente para todos os grãozinhos de gelatina se hidratarem. O
que vai acontecer? Se ela não hidratar, ela não derrete depois, gente. Então ela não vai exercer a função dela de espessar a sua preparação. Se você colocar água demais, quando você fizer a sua preparação, ela vai ficar meio molenga de tanto líquido que entrou a mais do que os ingredientes que estavam previstos na receita inicial. Então, água, sempre 5 vezes a quantidade de gelatina. Pode usar isso pro resto da vida e pode ignorar o que outras receitas te disserem, quase todas, tá? Às vezes, porque assim, gente, a gente vê muita coisa escrita, qualquer um pode escrever um livro de receita e às vezes eu vejo muita receita totalmente discrepante, sabe? Então assim, tem uma quantidade mínima que a gelatina tem que ter e tem uma quantidade máxima pra gente não perder o ponto da preparação. 5 vezes a quantidade de gelatina você nunca erra. Como eu tenho a quantidade certa, eu vou jogar a gelatina toda de uma vez e vou mexer. Tem água suficiente para que ela se mexa aqui. Eu nem usei o fouet, ó. A gente tem aquele nosso mini fouet mágico, né? Que ele é para mexer coisas em copinho. A gente nem utilizou e ela tá totalmente hidratada, ó. Não tem nenhum granulzinho, não ficou caroço. Então não tem problema, não precisa polvilhar. Você pode sim jogar a gelatina toda de uma vez, porque essa quantidade de água é suficiente. Pessoal, ela precisa de um tempo. Sabe quando a gente precisa de um tempo? A gelatina sempre precisa. Você tem que deixar ela descansar no mínimo 5 minutos para que ela realmente, sabe, lá dentro do grãozinho que você tem aqui, lá dentro ele absorva a água. Então é 5 minutos no mínimo, deixa ela descansando. Por isso que eu comecei por ela. A gente vai deixar ela descansando, enquanto ela descansa a gente vai para a próxima etapa da preparação. A próxima etapa é o creme fouettê. Creme fouettê é o chantilly batido. Tornã, eu não peguei o chantilly, na geladeira. Na geladeira da direita, no potinho verde, a gente tem aí creme de leite fresco. Encontrou? Isso aí. Eu tô usando uma mistura de creme de leite fresco com nata. A nata é mais rica em gordura do que o creme de leite líquido. A nata vai ter 35, 40% de gordura. Ela vai dar um fouettê, ela já tá praticamente pronta, né, gente? Ela vai dar um fouettê mais rígido, mas eu não bati. Isso aqui é a textura da nata. Ó. Eu vou bater para ela adquirir bolhas de ar e ficar mais leve. Então eu vou levar o creme de leite fresco para a batedeira. É muito simples, é só levar para bater até ficar bem firme e airado. Isso não pode bater em excesso, acho que vocês já ouviram falar, isso é verdade, não é mito. Tem coisas que a gente escuta falar que são mito, né? Tem coisas que são verdade. Essa questão do creme de leite é verdade, a gente não pode bater ele em excesso. A gente vai bater até ele firmar. Bater demais ele vira manteiga. Vamos lá? Acho que eu não mostrei, mas eu vou tentar mostrar. Vocês estão vendo que a minha espátula tá suja? Eu vou tentar mostrar com um pouquinho de creme que tá aqui na espátula, ó. Se eu tentar fazer um pico, eu não vou conseguir mostrar. É muito pouca preparação. A minha nata, como é dura, dá a impressão que já estava batido, mas não estava. Ele está batido agora. Agora ele não cai, se eu virar de cabeça para baixo, ele não vai cair. Agora o nosso creme de leite está totalmente batido e pronto para fazer a nossa mousse. Eu queria mostrar que antes ele estava em ponto de pico mole, agora ele está em ponto de pico firme. Ele tem bolinhas de ar, ele tem outra textura. Eu vou botar no mesmo potinho porque ele ficou 10 segundos aqui fora. E ele volta para a geladeira para esperar a gente preparar os próximos itens, né? As próximas etapas da nossa preparação. Tornã, geladeira para ele, pia para isso aqui. A próxima etapa da preparação é a geleia. Pra geleia, a gente vai usar frutas e eu vou só... Gente, geleia é uma coisa simples, não é uma coisa difícil de fazer, sem quebrar tudo, Tornã, por favor. A gente vai utilizar... O que eu escolher usar de frutas, e eu preciso hoje de 200 gramas de geleia pronta. Eu faria, então, uns 250, 280 de volume final, para quando ferver e evaporar a água, a gente ter como resultado 200 gramas. O que você escolher de fruta, você vai pôr metade da quantidade em açúcar. É assim, gente, para geleia industrializada, a gente tem que medir o Brix, o grau de açúcar de cada fruta, o teor de açúcar daquela... E aí, se ela tá mais... pode ser o mesmo morango, mas se ele tá mais maduro, se ele tá menos maduro, ele vai ter um Brix diferente. Então, quando a gente vai preparar, a gente usa tipo um termômetro, um medidor de Brix, e vê o teor de açúcar daquela mistura.
E aí a gente vai adicionar o teor de açúcar necessário para que ela se conserve dentro daquele potinho um ano inteiro na prateleira do supermercado ou na sua casa. Isso aqui é uma geleinha caseira, ela não vai durar fora da geladeira, a gente vai fazer com o mínimo de açúcar necessário para ela ficar gostosa. A única exceção é essa regra maracujá, que a gente usa 1 para 1 na quantidade de polpa e açúcar. Aqui então eu tenho 200 gramas, eu vou fazer um pouquinho a mais, eu pus 200 gramas de fruta, eu usei morango e amora, e pus a metade disso 100 gramas de açúcar. Gente, é só levar isso daqui para ferver, isso aqui vai ferver até o líquido que sai da própria fruta evaporar, isso aqui ficar pastoso. A hora que estiver pastoso eu vou bater com o mixer e a gente vai ter exatamente essa geleia aqui. Vamos lá? A geleia tá soltando água, né, pessoal? Olha só. Só que é a água da própria fruta, como vocês acompanharam do início, eu não coloquei água. Só que a minha panela é um pouco grande para fazer essa quantidade de geleia. Então o ideal é que ela fosse um pouquinho menor, mas é rapidinho, ó. Até que ponto eu vou cozinhar? Até essa água evaporar um pouco mais. E é rápido, rápido mesmo. Se você tá fazendo uma geleia que você precise deixar ela conservar por mais tempo, você vai ter que fazer uma quantidade maior e trabalhar com fogo baixo, porque a fruta precisa ferver totalmente para a gente diminuir a contaminação, a quantidade de micro-organismos vivos que possam ser nocivos para a nossa saúde. Então a gente tem que ferver por no mínimo 10 minutos. Na verdade, quando a gente faz paneladas, elas vão ferver por 3 horas, então não tem muito para se preocupar. Mas numa pequena quantidade, a gente vai ter que tomar esse cuidado de deixar o mínimo de tempo, né, necessário para que ela se conserve. Ou então fazer a sua mousse e garantir que você vai comer ela no máximo em 5 dias. É o prazo da validade de alimentos processados manipulados da área de confeitaria e panificação, estabelecidos pela nossa vigilância sanitária. Então não deixar ela eterno na geladeira, tá? Meu sobrinho lindo que fala, né? Tudo que vai para a geladeira dura quase a vida toda e tudo que vai para o freezer é eterno. Só que não é. Pessoal, quando a gente tem bolhas assim, ó, como vocês estão vendo, bem grossas, bem grandes, olha, se eu tirar aqui do fogo, para as bolhas diminuírem, vocês vão ver que ela quase não tem água, tá vendo? Ela tem uma calda, já está suficientemente firme. A hora que a gente passar no processador, ela vai ter grossa o suficiente, e eu vou mostrar ela aqui na panela batida, ela vai estar grossa o suficiente para adquirir textura. E pense, ela vai bater com a polpa, ficar grossa e ainda vai para a geladeira, ela vai ficar mais firme ainda. Pessoal, a preparação saiu do fogão e agora a gente vai mixar. Ó, vou tirar aqui, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Como é muito pouquinho, né, pessoal, a gente tem que bater num copo mais fundo para o mixer não explodir para todo lado. Vou voltar para a panela para vocês acompanharem comigo o ponto da geleia. E ela tá fervendo, ela acabou de sair. Agora ela vai pra geladeira e na geladeira ela termina de dar consistência. Eu acho que eu vou usar, inclusive, mesmo tendo uma pronta, eu vou usar essa geleia pra finalizar a nossa mousse. Turnã, geladeira. Não consigo encostar, você vai pegar por aqui. Dando continuidade, a gente vai agora preparar o merengue italiano. O maior cuidado para o preparo do merengue italiano é a calda de açúcar. Na verdade são dois. A gente vai ter clara em neve, que não pode passar do ponto enquanto está batendo. Claras têm limite para serem batidas, porque o processo físico de bater faz com que as cadeias de proteína, que são moléculas enormes, se quebrem. Esse processo se chama desnaturação. E durante a desnaturação, ela vai formando cadeias menores, que são capazes de reter água e ar.
Então vai formando bolhas. Só que isso tem um limite, gente. É tipo bolha de sabão, sabe? Quando ela cresce demais, ela explode. É o que acontece com a clara. Se você bater uma clara demais, ela vai estar mole ao invés de firme, porque ela vai desnaturar tanto a proteína, enrijecer tanto que ela começa a quebrar e a soltar a água e o ar. Então a água vai toda para baixo. Aliás, é essa instabilidade que não permite que o nosso merengue fique muito tempo parado. Bateu, tem que usar. Por isso eu vou começar a bater essa clara apenas quando a nossa calda já estiver pronta. Para calda, eu preciso de uma calda em ponto de bala mole. A gente vai ter um vídeo só sobre pontos de calda. A gente vai fazer do zero, que é o xarope, até o caramelo queimado. A gente vai passar por 20 pontos de calda e a gente vai mostrar todos eles para vocês, com o termômetro e com os instrumentos manuais, seja o dedo, seja a água. Mas o que você precisa saber? A calda em ponto de bala, ela está a 120 graus e a textura dela é de uma balinha. E você pode ver esse ponto testando quando você pinga essa calda numa quantidade de água, pode ser num pires ou em cima da sua bancada. Mas sabe o que é importante? A gente colocar essa calda para ferver e quando ela estiver quase no ponto, ou seja, no ponto anterior da bala dura, da bala mole, a gente vai estar com ela em bala média. Anterior à bala média, quando estiver em bala mole, a gente vai ligar a batedeira das claras. Ela vai demorar mais 30 segundos para chegar no ponto de bala dura ou bala média e as claras vão ficar prontas ao mesmo tempo. É esse compasso que a gente não pode perder. A gente vai começar colocando o açúcar e a água na panela. E aí a gente vai levar para o fogo. A gente não vai mexendo sempre. Caldas em grande concentração de água, em grande concentração de açúcar e pequena concentração de água tendem a açucarar. Isso é um processo natural do açúcar. A gente tem uma solução de açúcar diluído em água. Ela está super saturada, olha só. A gente está com ela branca, dada a quantidade de açúcar que está aqui. O calor vai fazer com que esse espaço expanda e a gente vai ter uma solução menos saturada. O açúcar vai ficar mais solto na água. Então ela vai estar menos saturada, vai estar menos risco dela enrijecer. Mas com o calor, essa água evapora. E ela evaporando, a solução vai ficar mais saturada ainda e aí a tendência dela é cristalizar. Se a gente tem sujeira de calda aqui, ou se a gente tem atrito, o próprio atrito vai favorecer a aceleração desse açucaramento, se essa palavra existisse, eu acho que não existe, mas enfim, desse processo de açucarar. Então ela vai açucarar mais rápido, não é o que a gente quer. Então, para a gente tomar os cuidados necessários é não ficar mexendo a calda e não fazer ela em fogo muito alto, porque o simples fervor das bolhas pode fazer com que ela açucare ou pode favorecer a aceleração desse açucaramento. Não é por isso que você não pode mexer nunca, é só não ficar mexendo muito. Pessoal, vai ser rápido aqui na nossa receita, porque eu coloquei a quantidade de água mínima necessária. A hora que isso aqui derreter, essa calda praticamente já vai estar no ponto. Como eu comentei, pessoal, a nossa calda, ela tem o mínimo de água necessário, ou seja, logo ela vai chegar no ponto. Se eu pegar ela aqui e pegar na colher, ela já forma tipo um fio no ar, não sei se dá pra pegar aqui no vídeo. Ó, vai pingar uma gota mais fria. Esse fio no ar quer dizer que essa calda, dá pra ver aqui na minha mão, esse fiozinho no ar quer dizer que essa calda está em ponto de fio. E o ponto seguinte ao do fio é o ponto de bala. Então o primeiro ponto de bala é quando a gente pinga uma gota na água e ela fica no lugar, olha só. Ela não se espalhou para todo o resto, ela fica no lugar. Só que se eu tentar pegar, ela é molinha, ó. Isso aqui é bala mole. Eu vou até afastar aqui para a gente levar a nossa preparação para a batedeira. Se eu tenho uma bolinha, uma bala molinha, o próximo ponto vai ser de bala dura, média. A gente tem vários pontos, tá? É muito delicado, mas assim, de média para dura, que é o ponto que a gente quer para o nosso merengue. Então vamos ligar a batedeira com as claras.
Pessoal, nosso merengue está quase no ponto, as bolhas de ar estão grandes, mas elas estão quase homogêneas e aí já está quase chegando no ponto de adicionar a calda. Como eu comentei, elas não podem bater demais. Então agora eu vou voltar a calda pro fogo e trago ela para cá e vou mostrar o ponto para vocês. Bom, pessoal, a nossa preparação, nosso merengue, tem que bater até esfriar. Por dois motivos. Porque ele vai dar o ponto total dele quando ele esfriar, quando ele bater até esfriar, e porque ele precisa ser incorporado frio, já que a gente tem creme de leite fresco, foueté na nossa preparação, e com o calor ele derreteria. Eu não sei se vocês viram, mas na verdade é super judiado pra gente fazer e filmar da melhor forma para vocês entenderem, mas eu tive dois cuidados importantes aqui. Colocar a calda no ponto certo, e eu mostrei para vocês, né, o pontinho, ponto de bala, e ela ainda tinha flexibilidade, então esse é ponto de bala média, a mole é mais mole e essa é a média. Além disso, eu preparei colocando a calda em cima dos ovos, em cima das claras. É muito importante que você deixe cair o mínimo possível na batedeira. Mesmo assim a minha ainda respingou, por isso que eu comentei que não dá para bater muito pouco. Mesmo que você não vai usar tudo, você tem que fazer aí uma receita mínima. E agora eu vou pesar as 85 gramas, porque afinal é só isso que eu preciso para nossa mousse. A mousse, por definição, é uma preparação airada, então a gente vai tentar dar ar para todos os elementos que é possível. Então a gente tem aqui nessa base o merengue italiano, que é uma preparação airada, e o foueté, que é outra preparação airada. Nossa, 85 exato. Pessoal, o que você vai fazer com o resto? Eu fiz o dobro, lembra que eu comentei? O que você vai fazer com o resto do merengue que sobrou? Você pode comer ele com frutas frescas picadas, é uma delícia. Você pode usar ele para finalizar uma torta de limão, se você quiser. Ou você pode fazer uma receita maior de mousse. E aí você vai ter merengue para a receita inteira. Agora a gente vai juntar tudo isso e finalizar a nossa mousse. Gente, é muita informação sobre gelatina, a gente vai ter um vídeo só sobre isso. Mas por enquanto, que você precisa saber é que ela não pode pegar calor em excesso. Então, ela começa a queimar a 40 graus, é você com febre. É muito pouca temperatura. Então, derreta ela sempre no banho-maria. E se for no micro-ondas, o mínimo de calor necessário. Aqui a gente derreteu 20 segundos, né, Turnan? Foram 20 segundos que a gente colocou? 20 segundos. 20 segundos no micro-ondas, ela derreteu totalmente, sem esquentar, gente. Ela tá praticamente morninha. É o que a gente queria. Totalmente líquida, sem nenhuma partícula. Gelatina, se a gente jogar ela em cima da nossa mousse, que vai estar gelada por conta do foueté, ela vai solidificar antes de misturar com os demais ingredientes, então ela tem que ser diluída. E aí a gente vai diluir ela na nossa geleia, no nosso sabor, o saborizante da nossa receita. Porque dessa forma, gente, não tem risco, o saborizante está em temperatura ambiente. Não tem risco de você empelotar, de você fazer ela enrijecer antes do tempo. Olha, totalmente derretidinha, líquida, e ainda vai continuar líquida, já que isso aqui não tem frio. Isso aqui está em temperatura ambiente. Ótimo! Então agora a gente tem o saborizante com textura. E aí a gente vai incorporar todos os elementos dessa preparação. Eu vou usar a mesma espátula porque ela vai servir para tudo. Eu vou colocar aqui o merengue italiano, 85 gramas. Vou colocar uma parte da minha geleia. Não vai endurecer porque não tem frio. Mexendo sempre de baixo para cima, porque esse movimento favorece a preservação das bolhas de ar.
E agora a gente vai para o último elemento aerado, que é o creme fouettê. E agora sim, a gente tem que ser bem rapidinho nessa junção. E aí eu acho que o fouet vai me ajudar enormemente. Mais 1/3 do nosso creme fouettê. Quando estiver quase totalmente dissolvido, vamos para o último terço. Olha como a temperatura dele já fez com que a nossa mousse começasse a adquirir uma certa textura, que até então não dava para ver. De baixo para cima, não quer dizer que tem que ser lentamente. Quando uma receita diz mexa cuidadosamente, é na direção correta do movimento. Ah, a velocidade interfere? Ah, e um pouquinho, gente, mas a direção interfere muito mais. Direção correta do movimento. Bem misturadinho, tá pronta para ir para nossa taça. Você pode usar um saco de confeitar, se a sua taça tiver uma boca muito pequena, ou você pode usar um medidor. Eu vou usar um medidor que vai ser mais rapidinho hoje. Então agora vamos colocar a nossa mousse no medidor. Como ela tá cremosa, dá pra gente colocar despejando. Se ela tivesse muito firme, a gente teria que colocar com um saco de confeitar necessariamente. Agora foi uma opção. Nunca enchendo a taça demais, né, pessoal? É feio. Eu separei umas... Bom, o restante eu vou colocar nas outras taças. Eu separei umas frutinhas para decoração, mas primeiro eu vou deixar ela firmar, pelo menos uns 15 minutinhos na geladeira. A hora que ela estiver mais firme, aí sim eu vou colocar as frutinhas. Tô pensando em colocar essa geleinha linda que a gente fez, junto já aqui, em cima da mousse e depois a frutinha. Acho que vai ficar mais bonito ainda, não é? Vamos pra geladeira e a gente já finaliza. Vamos finalizar a nossa mousse então. Pessoal, ela ficou uns 20 minutinhos na geladeira, só que hoje tá meio quente, então a diferença de temperatura faz com que o copo pareça muito frio, mas na verdade ela tá só gelada. Gelatina não pode ir pro freezer, aliás, tá? Depois eu explico por quê outro dia, mas gelatina não deve ser congelada. Eu vou finalizar como eu comentei, eu acho que eu vou usar um pouquinho dessa geleinha. Olha a textura da geleia que a gente fez. Vocês viram? Que linda! E foi rapidinho, né? Um pouquinho de geleia, que não é muito doce. Se você gosta e vai ajudar um pouquinho na formação o espessamento da geleia, né, por conta da reação da pectina, você pode colocar umas gotinhas de limão no final. E eu vou decorar com um moranguinho inteiro. Eu vou pôr o verdinho para ficar bonito, mas é mais fácil de comer se não tivesse. E vou pôr umas amoras, que afinal foram as frutas que a gente utilizou para preparar a nossa mousse. O sabor dela é de morango com amora, ou seja, de frutas vermelhas. Bom, pessoal, agora a mousse está pronta, linda, e só falta a gente provar. Eu acho que eu vou pegar uma sem cobertura. Turna, pega o finalzinho que sobrou das taças, eu coloquei num copo. E eu acho que aqui, ó, sem cobertura, vai ser mais fácil da gente ver as bolinhas de ar. Vamos ver se a gente consegue. Tá vendo? Ó, aqui ela tá firme, acho que vocês conseguem ver. E aqui dentro você consegue ver as bolinhas de ar. É isso que a gente queria. Uma mousse leve, airada e firme. Ela vai estar firme o suficiente para não desmanchar, mas não dura para ficar um chiclete. A quantidade de gelatina sempre tem que ser equilibrada com a quantidade de preparação. E existe padrão para isso. Quando a gente falar só sobre gelatinas, a gente vai ver todos esses padrões, porque eles variam conforme a gordura que tem na composição. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, escreve pra gente aqui no canal. A gente tá aqui pra falar, gente, é de verdade, pra gente dividir conhecimento, dividir receitas, dividir dúvidas sobre técnicas de confeitaria. Então, vem com a gente no Doce na Medida, canal que mostra ou procura mostrar o máximo possível
de informações técnicas da área da confeitaria para vocês. Até a próxima!